Existe um texto que foi copiado à mão por monges durante séculos, circulou por mosteiros no Egito, na Síria e na Europa medieval, foi lido por cristãos devotos que acreditavam nele com a mesma convicção de quem lia os evangelhos canônicos. E mesmo assim, ficou de fora da Bíblia. Não por acidente, não por descuido de algum copista, mas porque o que está escrito lá dentro é perturbador de um jeito que a instituição da igreja não tinha como administrar. Esses textos mostram um Jesus que mata crianças, um Judas que recebe uma missão sagrada diretamente de Cristo e uma visão do inferno tão detalhada que os condenados estão organizados por nível de culpa dentro de um rio de fogo, como se alguém tivesse mapeado o submundo com a precisão de um cartógrafo. O quarto texto, o último que vou mostrar, não descreve apenas o inferno. Ele diz o que acontece no fim de tudo, e ele foi enterrado embaixo de uma casa em Tarso. O primeiro texto que precisamos entender se chama Evangelho da Infância, segundo Tomé, e ele começa de um jeito que nenhum pai de família conseguiria ler em voz alta para o filho sem pausar no meio. Jesus tem 5 anos de idade. Ele está brincando na beira de um açude de peixe e decide moldar 12 pardais com o barro úmido da margem. Até aqui é uma cena bonita, uma criança fazendo esculturas. O problema é que era sábado, o dia do descanso sagrado para os judeus, dia em que qualquer trabalho era proibido pela lei religiosa em vigor naquele momento histórico na Palestina romana. Um fariseu que passava pelo lugar foi direto reclamar com José. E José foi falar com o menino. Jesus nem virou para olhar para o pai. Abriu as mãos, disse aos pardais que voassem, e eles voaram. Problema resolvido, milagre feito. Nenhuma transgressão comprovada, porque não havia mais nenhuma escultura de barro no chão. Mas o fariseu não foi embora. Ele usou um galho de oliveira para destruir a fonte d'água que Jesus tinha construído para molhar o barro. E aí a coisa muda completamente de tudo. O menino vira para o homem e fala, com uma raiva que o texto não tenta suavizar, que ele vai secar como uma árvore morta, sem raízes, sem folhas, sem frutos. Imediatamente o fariseu caiu no chão, morto. Os pais carregaram o corpo e foram culpar José. Ensina teu filho a rezar em vez de xingar os outros. O que esse texto revela sobre o contexto em que foi escrito é mais revelador do que qualquer teólogo costuma admitir. O século II da era cristã era um período de conflito intenso entre as comunidades judaicas e as comunidades cristãs que estavam se separando, de forma dolorosa, às vezes violenta, da matriz judaica da qual o próprio Jesus havia saído. Havia hostilidade real nas ruas, exclusão das sinagogas, tensões sobre quem tinha o direito de herdar as promessas das Escrituras. E esse texto, escrito nesse contexto, coloca um Jesus menino capaz de destruir qualquer autoridade religiosa que se coloque no caminho dele com uma única frase. Não é gratuidade. É teologia de época, codificada numa narrativa de infância. Dias depois do incidente com o fariseu, outra criança esbarrou no braço de Jesus enquanto ele caminhava pela rua. Sem provocação elaborada, sem ofensa grave, sem briga. A criança simplesmente correu e bateu no braço dele. Jesus disse que ela não chegaria ao fim da jornada, e ela caiu morta ali mesmo. Os moradores da cidade foram até José e disseram que aquele menino não podia continuar morando entre eles. José chamou Jesus e pediu que parasse. Jesus respondeu que sabia que aquelas palavras não eram dele, mas que ficaria quieto por consideração ao Pai, e completou dizendo que os que falavam contra ele que vissem com sua própria sabedoria o que estava vindo. No momento seguinte, todos os que tinham falado mal de Jesus ficaram cegos. O texto não dramatiza isso como punição divina. Simplesmente acontece, como consequência lógica. E José, que tinha tentado controlar a situação, puxou Jesus pela orelha com raiva. Jesus olhou para o pai e disse algo que é impossível ler sem sentir o peso da frase. Basta que me vejas, não que me toques, pois tu não sabes quem eu sou. E mesmo que soubesses, isso não me faria irar. Ainda que esteja contigo agora, eu já existia antes de ti. 5 anos de idade. Tem um detalhe no Evangelho da Infância de Tomé que quase sempre passa despercebido quando as pessoas leem o texto pela primeira vez, focadas nas mortes e nas maldições. Numa tarde, um menino subiu num telhado com Jesus e com outras crianças e caiu pelo lado de dentro da casa. Morreu na queda.
Todos os meninos que estavam lá correram imediatamente. Todos, menos Jesus, que ficou parado em cima do telhado. Quando os pais chegaram e o encontraram sozinho no local, começaram a acusá-lo. Jesus desceu, se pôs ao lado do corpo da criança e gritou o nome dela em voz alta. Sinu, levanta e me diz, se fui eu que te fiz cair. O menino abriu os olhos, sentou e disse, não, meu senhor. E depois morreu de novo. O texto é explícito nisso. O menino ressuscita apenas o suficiente para inocentar Jesus e volta a morrer. Os pais viram o que tinha acontecido e adoraram Jesus. Esse padrão se repete com pequenas variações ao longo do texto inteiro. Poder absoluto, reação desproporcional, depois reconhecimento. O texto termina com José decidindo colocar Jesus numa escola para aprender as letras. O professor tenta ensiná-lo o alfabeto. Jesus interrompe e pede que o mestre explique o poder da letra alfa antes de ensinar o beta. O mestre fica com raiva e bate na cabeça de Jesus. Jesus o amaldiçoa. O professor cai morto. José proíbe Maria de deixar Jesus sair de casa. O ciclo encerra. O poder não foi domado, apenas contido temporariamente. Agora vem o texto que mudou de forma irreversível o que boa parte dos historiadores pensa sobre a relação entre Jesus e Judas Iscariotes. O Evangelho de Judas foi escrito provavelmente no século II em grego e sobreviveu numa cópia em copta feita por volta do século IV. Um papiro que ficou enterrado no Egito por mais de 1.500 anos antes de aparecer num mercado de antiguidades no Cairo nos anos 1970 e percorrer um caminho longo e tortuoso por colecionadores privados, até ser restaurado e publicado apenas em 2006. Quando os especialistas leram o que estava escrito, ficou claro por que esse texto tinha ficado de fora de qualquer cânone. Ele não apenas reabilita Judas. Ele o transforma no único discípulo que realmente entendeu quem Jesus era. A narrativa começa com uma ceia, mas não é a última ceia que conhecemos. Jesus está observando os discípulos orando sobre o pão e começa a rir. Os discípulos se ofendem e perguntam por que ele está rindo da oração deles. Ele responde que não está rindo deles, mas que eles fazem aquilo não porque querem, e sim porque o Deus deles, repara no possessivo que o texto usa, será louvado por meio disso. Os discípulos ficam furiosos. Jesus então faz um desafio. Quem aqui é forte o suficiente para se colocar de pé diante de mim? Todos dizem que são. Nenhum consegue, exceto Judas, que consegue ficar de pé, mas não consegue olhar nos olhos de Jesus. Ele desvia o olhar e diz, eu sei quem você é e de onde vem. Não sou digno de pronunciar o nome daquele que te enviou. Jesus imediatamente o separa dos outros 11 e diz que vai lhe revelar os mistérios do reino, coisas que nenhum ser humano jamais viu, que nenhum anjo jamais compreendeu, sobre as quais nem mesmo existe um nome. O que Jesus revela a Judas nesse texto é uma cosmologia que não tem nada a ver com o Deus Criador do Antigo Testamento. Há um espírito imenso e invisível que existe além de qualquer realme que os anjos conhecem. As almas humanas não pertencem a esse espírito. Elas foram criadas por uma divindade menor, uma entidade que governa o caos e a matéria. A salvação, nessa visão, é o retorno da alma à sua origem luminosa, acima de tudo isso. E Judas tem um papel específico nisso. Jesus olha para ele e diz, amanhã vão torturar aquele que me carrega, mas você vai fazer mais do que todos eles, porque você vai sacrificar o homem que me carrega. Sua estrela já acendeu, seu coração já se afastou. Levanta os olhos e vê a nuvem de luz. A estrela que lhe dera é a sua. Judas levanta os olhos, vê a nuvem luminosa, entra nela, e não vê mais Jesus. Em algum momento do final do século IV da era cristã, num período em que o Império Romano estava sendo transformado de dentro para fora pela adoção do cristianismo como religião oficial, um jovem estava morando em Tarso, na Anatólia, na casa que tinha pertencido ao apóstolo Paulo. A história que o texto conta é que um anjo apareceu a esse jovem durante a noite e deu uma instrução muito específica: quebre o alicerce da casa e publique o que encontrar lá embaixo. O jovem cavou. Encontrou uma caixa de mármore com inscrições nas laterais. Dentro da caixa estava o texto que ficou conhecido como Apocalipse de Paulo, ou Visão de Paulo.
Uma revelação que o apóstolo teria recebido diretamente e depois escondido porque o mundo ainda não estava pronto para ela. Esse tipo de narrativa de origem era um recurso literário muito comum nos primeiros séculos cristãos. Um texto precisava de autoridade apostólica para circular, então recebia uma história de descoberta que o conectava diretamente a uma figura reconhecida. Ninguém precisava acreditar literalmente que Paulo tinha enterrado um manuscrito em Tarso. A moldura servia para dizer: o que está escrito aqui tem peso, leia com seriedade. E o que está escrito lá é uma das descrições mais detalhadas do pós-morte que existe em qualquer literatura cristã dos primeiros séculos. Paulo é guiado por um anjo, e a primeira coisa que vê é uma encruzilhada onde dois tipos de seres se movem em direções opostas. De um lado, anjos com faces de leopardo, dentes protuberantes, olhos vermelhos, cabelos soltos como de mulher, carregando tochas acesas. O anjo que guia Paulo explica que esses são os ministros de toda a criação, responsáveis por coletar as almas dos ímpios e carregá-las por 3 dias no ar antes de lançá-las no tormento eterno. Do outro lado, anjos com rostos que brilham como o sol, cintos dourados na cintura, segurando palmas nas mãos. São os anjos da justiça, enviados para acompanhar as almas dos justos no momento da morte. O contraste não é sutil. O texto quer que o leitor sinta a diferença física entre os dois grupos, a diferença de temperatura entre os dois destinos possíveis. Paulo pede para ver como as almas partem do mundo e o anjo manda que ele olhe para baixo. Ele vê a terra inteira coberta por uma nuvem de fogo. Chora. O anjo pergunta se ele compreendeu tudo isso e Paulo diz que sim. Depois é levado descendo do terceiro céu para o segundo, atravessa o firmamento, chega às portas do céu. E do lado de fora, antes de entrar, vê um rio que corre com leite e mel, árvores carregadas de frutos desde a raiz até o topo, com 10.000 tâmaras em cada cacho. Depois o anjo diz: agora vou te mostrar onde os ímpios ficam. Vem comigo. E eles chegam a outro rio, de fogo, onde uma multidão imensa de homens e mulheres está submersa em diferentes alturas. Cada nível do rio corresponde a um pecado específico. E o texto é tão preciso na categorização que parece uma taxonomia jurídica. Os que estão submersos até os joelhos são aqueles que saíam da igreja e ficavam discutindo bobagem na porta, perdendo o tempo que deveriam estar usando para rezar ou refletir. Os que estão até o umbigo são os que receberam a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo na linguagem do rito, e continuaram praticando fornicação sem arrependimento até a morte. Os que estão submersos até os lábios são os que ficavam se caluniando uns aos outros dentro do próprio espaço da comunidade religiosa. E os que estão até as sobrancelhas são os que trocavam sinais secretos durante os encontros da comunidade para planejar mal contra os vizinhos. Paulo vê um homem especificamente perturbador, submerso até os joelhos no fogo, com as mãos estendidas e ensanguentadas, vermes saindo pela boca e pelo nariz, gritando por misericórdia. O anjo explica que aquele era um diácono que desviava as oferendas da comunidade para uso pessoal e cometia fornicação, e que agora paga sem pausa e sem fim. Ao lado, outro homem com um anjo acima dele segurando um ferro em brasa do tamanho de uma navalha, cortando repetidamente os lábios e a língua. Era um leitor, alguém que lia as escrituras em voz alta para a comunidade, mas que não cumpria o que lia. O texto não tem piedade com a hipocrisia religiosa. Não tem piedade com nenhuma categoria, na verdade. Cada grupo está lá por uma razão específica, documentada, proporcional. Paulo continua a viagem e o que vem a seguir é mais frio do que o rio de fogo. Ele vê homens e mulheres com as mãos e os pés decepados, nus, num lugar de gelo e neve onde vermes os devoram sem parar. São os que prejudicaram órfãos, viúvas e pobres, e que não confiaram em Deus no decorrer da vida. Depois vê grupos cobertos de piche e enxofre, com dragões enrolados no pescoço e nos ombros, anjos de chifres de fogo bloqueando suas narinas, os que negaram a ressurreição. O anjo explica: nesse último lugar não existe fogo nenhum, só frio e neve. O texto distingue os dois tipos de punição com intenção clara. Quem errou dentro da prática religiosa queima, quem negou a estrutura teológica congela.
É uma arquitetura moral construída tijolo por tijolo. E então, a cena que dá sentido a tudo se apresenta. Paulo vê o Filho de Deus descendo do céu com uma coroa na cabeça. No instante em que os condenados o reconhecem, gritam juntos com uma única voz: Misericórdia, Filho exaltado de Deus. Cristo para na frente deles e fala. Diz que o sangue dele foi derramado por eles e que mesmo assim não se arrependeram. Que carregou a coroa de espinhos por eles e que mesmo assim não mudaram. Que recebeu pancadas no rosto por eles e que mesmo assim continuaram. O tom não é de pai consolando os filhos. É de alguém que fez tudo o que era possível e assistiu a tudo ser desperdiçado. Mas então vem a virada que a Idade Média inteira se agarrou com força. Cristo diz, por causa do arcanjo Miguel, e por causa de Paulo, meu amado, e por causa dos irmãos no mundo que ainda fazem oferendas, e por causa dos filhos em quem estão meus mandamentos, e mais do que tudo por causa da minha própria bondade, no dia em que ressuscitei dos mortos, concedo a todos vocês que estão em tormento descanso por um dia e uma noite, para sempre. Os condenados gritam de gratidão. Os anjos do tormento ficam furiosos. Quanto tempo vocês choraram aqui e ainda assim receberam essa graça, esse descanso, por causa de Paulo, o amado de Deus, que desceu até vocês. O anjo pergunta a Paulo se ele viu tudo aquilo. Paulo responde que sim. O texto para. Não tem moral, não tem exortação. O Apocalipse de Paulo simplesmente fecha, como se a descrição fosse suficiente. E era. Esse texto circulou por toda a Idade Média justamente por causa daquela virada final. Mesmo no inferno, por intercessão dos santos e pela bondade de Cristo, existe um domingo de descanso. Para uma população medieval que vivia com o medo físico da danação eterna, isso não era detalhe teológico. Era a única fresta de esperança que o sistema oferecia. O que mais me intriga em todos esses 4 textos não é o que eles dizem, é que sobreviveram. Eles não foram destruídos, foram copiados por séculos, por mãos que acharam que cada palavra valia o esforço de ser preservada. Alguém copiou a história de uma criança que matava quem a contrariava. Alguém copiou a versão em que Judas tinha razão. Isso diz algo sobre como as pessoas do passado viviam com a ambiguidade religiosa, e talvez diga algo sobre como nós também vivemos agora, mesmo sem perceber. Se você chegou até aqui e tem algo que ficou rodando na sua cabeça, um desses trechos que não sai, uma dúvida que surgiu, algo que você já sabia e que apareceu aqui de um jeito diferente, vai nos comentários e conta. Não precisa ser longo. Pode ser uma linha. Qual dos 4 textos te pegou mais? O menino que existia antes do pai? O Judas que entrou na nuvem? O domingo de descanso no inferno? Me conta. Essa troca é o que faz o canal valer a pena existir. Não só o que eu trago, mas o que vocês trazem de volta. Se você tem uma história com textos religiosos fora do cânone, com pesquisa, com fé, com dúvida, traz também. Essa comunidade é feita de pessoas que não têm medo de perguntar o que foi deixado de fora. E se você ainda não está inscrito, entra. Não é formalidade. O próximo texto que a gente vai abrir é mais antigo, mais estranho e mais perturbador do que qualquer um desses 4. Você vai querer estar aqui quando ele sair.